ok? A cena do vídeo. Ah, não, tira aí. Gente, vocês vão fazer making off com a gente, você é perdida. Com certeza você já se perguntou, o que eu mando de lanche para o meu filho? O que eu devo colocar na lancheira para que ele não sinta fome e não prejudique as próximas refeições? Esse é o desafio de muitas famílias que, por conta da sua rotina intensa, sempre pensam em produtos prontos e que são mais práticos, como bolinhos, bolachas, sucos. E hoje nós trouxemos aqui a nossa nutricionista, ela é nossa assessora de educação nutricional, Dione, para nos ajudar a pensar opções saudáveis que nos ajudam, obviamente, no nosso dia a dia. E aí, Dione, afinal, como montar uma lancheira saudável? Oi, Gi, um prazer estar aqui com vocês hoje para poder ajudá-los, né, com essa dificuldade, né, que é bem comum nas famílias, né, da lancheira. Espero poder contribuir, porque o lanche é super importante, né, não é só um lanchinho, né, Sim. como muitas pessoas acreditam. Estou aqui para ajudá-los hoje com as informações. Que bom, Dione, obrigada. Pensando, né, no como compor a lancheira, quais são os erros mais cometidos pelas famílias? Os erros mais cometidos são os excessos de pacotinhos e caixinhas, tá? Dos industrializados, quantidades também, né, de alguns produtos, geralmente os carboidratos. E como compor? Qual é a composição ideal de uma lancheira? Às vezes a gente de fato observa, né, algumas lancheiras ali com um pãozinho, mais um bolinho ou uma bolachinha, enfim. Qual é a composição ideal para se montar a lancheira? Então, a composição ideal para uma lancheira é que ela tenha os 3 grupos. Quais são esses grupos? São os carboidratos, que são os energéticos, as frutas, legumes e verduras, que são os minerais, e as proteínas, que são os construtores, que são queijos, iogurtes, franguinho, atum. A gente precisa desses 3 grupos para que a lancheira das nossas crianças seja uma lancheira adequada. Pensando no que nós temos de opção, é muito comum as famílias comprarem uma bisnaguinha pronta, né, um pãozinho pronto, comprarem, né, ali a bolachinha que já é industrializada. Então, o que as famílias podem fazer para fazer as substituições e substituições que são boas? Obviamente que a gente não pode trazer aqui, né, o lanche só como um vilão, mas quais são as opções boas e saudáveis? Primeira coisa, assim, descascar mais, desembalar menos. Menos pacotinhos, menos caixinha nos lanches das nossas crianças. Mas eu sei que na correria do dia a dia, a gente acaba recorrendo a esses lanches. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje, né, são algumas opções que podem ser substituídas. Então, por exemplo, tem lá a bisnaguinha, né, que é um lanche que é muito comum. As coisas que a gente trouxe aqui são coisas que são comuns, né, na maior parte dos lanches das nossas crianças. Inclusive, possivelmente fizeram parte do lanche das famílias, dos pais quando eram pequenos, sim, né, na infância. Exatamente. Por exemplo, tem lá a bisnaguinha. Então tem opções de bisnaguinha, no caso dessa daqui, que é uma bisnaguinha integral, né? Então, ficar atento ao rótulo, né? Então é super importante a gente ler rótulo, aprender a ler rótulo. Qual que é o primeiro ingrediente, né? Então, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é uma farinha de trigo branca. Não, no caso dessa bisnaguinha, é a farinha de trigo integral, né? Tem vários grãos integrais. Então, ficar atento à quantidade de ingredientes que tem nesse alimento e o que vem primeiro. Voltando a falar da bisnaguinha, então a gente tem um substituto que poderia ser o quê? O pãozinho, que pode ser um pãozinho aqui, por exemplo, tem um pãozinho francês de padaria, que tá tudo certo. Tem um pãozinho de mandioquinha, de cenoura, que é da padaria. Tem nas padarias dos mercados também, que são bem comuns, então é uma boa escolha. Seriam versões mais caseiras, uma quantidade menor de ingredientes. Exatamente, né? Que é aquele alimento mais natural, né? Perfeito. Então, que seria interessante. Aí um pãozinho desse pode ser congelado, né? E a família tira de manhã, né? Põe um pouquinho ali no micro-ondas ou no forno, já consegue montar ali o lanchinho da criança, ou fazer isso um dia antes, né? Deixar montadinho. Perfeito. Pensando nos bolinhos, né? Que é muito comum também, então ficar atento. Agora com essa nova rotulagem, eles são obrigados a colocar, né, aqui na lupa o que tem em maior quantidade, o que já fala, né? Alto teor em açúcar adicionado. Então, olhar, qual que é o primeiro ingrediente? Aqui fala que é a farinha de trigo branca e depois vem o açúcar. Quando o primeiro ingrediente de açúcar, corra desse alimento. Então, aí aqui eu trouxe uma opção que é um alimento orgânico, que é um bolinho orgânico, que ele tem os ingredientes, ele tem menos ingredientes e ingredientes mais naturais.
tem um açúcar mais naturalzinho. Aqui eu tenho um 0, mas é importante que também uma opção vegano, mas é importante que as famílias fiquem atentas ao tipo de adoçante. Se é 0, mas tem adoçante, tem mais de um tipo de adoçante. Né? Inclusive, não é indicado que a criança utilize adoçante. Exatamente. Não tem... A não ser que tenha uma orientação médica no caso de alguma doença. O que acontece? O adoçante, a gente não tem estudo suficiente para falar o impacto que pode causar na saúde, né, da criança, o adoçante, né? Então, tem aí o stevia, né? Stevia que é um mais estudado, mas, gente... Não precisa, a criança não precisa de adoçante, a não ser realmente que tenha orientação médica. Ok. Johnny, ainda pensando nos carboidratos, né? Foi falado do pãozinho, de bolinhos. Inclusive, a família, obviamente, pode fazer um bolinho em casa. É sempre a melhor opção, né? Sim, um bolinho né? Eu trouxe aqui um bolinho caseiro. A criança participar, né, dessas receitas ou auxiliar ali na confecção do lanche é bem bacana, né? A criança se sente pertencente ali naquele momento e ela escolhe os alimentos. Então, acho que é bem bacana e interessante. Sim, é super importante a criança participar do momento da montagem da lancheira, né, do que vai levar. Lembrando, né, gente, que criança tem que saber o que tá na lancheira. Importantíssimo. Né? Isso é questão de mandar um lanchinho, porque na hora tá com fome vai comer? Gente, não vai comer. Então é importante que a criança saiba o que está ali naquela lancheira, que sejam alimentos que ela já esteja acostumada, que ela já provou em casa. Às vezes a gente se depara com algumas situações de algumas famílias mandarem um lanche que a criança nunca viu, mas eu nunca comi isso, né? Então, obviamente que precisa ser um trabalho também desenvolvido em casa e esse alimento precisa ser apresentado primeiro em casa para depois a criança trazer para a escola. Exatamente. E eles participarem tanto da hora de montar o cardápiozinho que eles podem fazer juntos, né? A família fazer junto com a criança, como também para a cozinha, né, que é o momento ali da criança ter o contato com ingredientes, pegar no alimento, sentir, cheirar, que é um trabalho que a gente faz aqui, né, bastante com as crianças. E as crianças amam, né? Eles amam. E eles comem, né, porque eles estão vendo tudo que tem ali, né, eles ficam curiosos, então é muito importante. Agora, Johnny, eu fiquei curiosa, porque eu estou vendo, né, 2 pacotes aqui de pão de queijo, que são, enfim, né, é um hábito que as famílias têm de ter em casa. E aí, por que 2 pacotes? Eu não entendi muito bem isso. Então, aqui eu trouxe um pão de queijo, que ele tem uma lista de ingredientes bem grande, e trouxe um que tem uma lista de ingredientes mais naturais, para vocês poderem ter essa noção realmente de rotulagem, sabe? Inclusive, esse aqui, ele não tem nenhum ativo, já esse aqui tem. Ele tem corante, então na lancheira a gente tem que evitar os corantes, né? Então, não deveria ter corante no pão de queijo, né? E para nós, né, a base do pão de queijo é o polvilho. Não poderia ser a água como o ingrediente principal, né? Mas enfim. Exatamente. É curioso, porque a gente não tem, de fato, o hábito. Às vezes o que a gente olha no rótulo do produto é a quantidade de calorias. A gente vê o valor nutricional. Primeira coisa, calorias, gorduras, alguma coisa assim. Mas a gente nunca se atenta aos ingredientes que aquele produto tem. Então a gente percebe aqui que faz uma diferença enorme olhar, né? É isso mesmo. Vocês viram nomes estranhos e uma lista muito grande, gente, corram, porque, né? Não é bom. Não é um bom alimento nem para nossas crianças, nem para nosso consumo também, né? Fato. Então a gente tem que evitar. E Johnny, agora pensando nos derivados de leite, né? Pensando na proteína. Então a gente tem aqui o petit suisse, a gente tem o iogurte, tem os queijinhos. E tem um queijinho aqui que é muito conhecido, né? Que é um queijinho ultraprocessado. Mas como que é isso, né? Qual é a melhor opção? O que eu devo ou não escolher? Então aqui a gente tem aqui, né, opções dos construtores, né? Sim. Né, que são as proteínas. Aqui a gente falou dos carboidratos, que são os energéticos, né, que traz energia aí para a criançada. As proteínas, elas têm que fazer parte dos lanches das nossas crianças. Eu sei que é difícil, opções, até pela questão de ser muito perecível, mas é muito importante. Então, proteína, construção de músculo, imunidade, pele, cabelo e unha. Então, é super importante. E também parte cognitiva também. Então aqui a gente tem essa opção que é com açúcar e aqui a gente tem uma opção mais saudável que tem só 2 ingredientes, leite e fermento lácteo, que seria uma opção. Mas meu filho não toma porque é azedinho, esse branquinho, ele gosta do de morango, geralmente a preferência das crianças é mais o de morango. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer, Nutri? Morango, pega o morango, pode deixar congelado, que até vai demorar a consistência. Isso, e a durabilidade também, né, no recipiente vai demorar mais, que sempre colocar numa garrafinha térmica, né, que é super importante. Então bate o morango com iogurte natural,
pode até, minha criança o paladar é muito pro doce, põe um pouquinho de mel ali para adoçar. A criança não pode o mel, qual é a minha primeira opção para adoçar um iogurte? Se a criança for menor de 2 anos, nada de açúcar realmente, tá? Porque não é indicado. Mas se a criança for maior de 2 anos, então aí pode utilizar um açúcar demerara, um açúcar mascavo, um açúcar de coco. Perfeito. Não tem problema açúcar, tá, gente? É só a quantidade realmente. E os queijos? Então, a gente tem esse aqui, né, esse processadinho, né, que é bem famoso. Mas, gente, imagina, né, fica ali na prateleira, né, tempos e tempos e tempos, nada acontece. Então, o que é mais interessante? A gente tem aqui os sticks de mussarela, né, que também eles têm uma durabilidade de 5 horas fora da geladeira, né, bem menor. Eles vêm em pacotinhos maiores. Pacotinhos, isso. E aí a criança leva, né, e pode fazer parte do lanchinho, é uma mussarela. Mas, se a gente for pensar ainda melhor ainda e mais natural, um queijinho Minas, né? Só que aí já tem a questão da refrigeração, né? Já dura menos tempo, tá bom? De repente fazer um sanduichinho do pão francês ou do pãozinho de padaria com o queijinho. Exatamente. Aqui tem opção também que a gente não trouxe aqui, mas, por exemplo, pode para ter uma fonte de proteína também e já ter o cálcio também, a gente pode fazer um patezinho com frango ou um atum. Atum as crianças gostam menos, né? Mas o frango cai super bem. Aí pode com creme de ricota, né? Evitar o requeijão, tá, gente? Porque é rico em amido, quase não tem proteína. Né, não é proibido, né? A gente não está falando aqui de proibições, né? Perfeito. A gente está trazendo aqui para vocês sugestões, né? De produtos para ajudar aí, né? No dia a dia. Até porque, né? A gente também não tem que ficar criando na cabeça da criança, eu alimento vilão e mocinho. Mas assim, realmente na maior parte do tempo, fazer escolhas melhores. Bom, agora, né? Terceiro grupo, um dos mais importantes. Na verdade, todos são importantes, mas esse, obviamente, tem a nossa atenção especial. São os reguladores. Quais são as opções? Então, é extremamente importante, a gente sabe que tenha os reguladores na lancheira. Então, quais são as opções para a gente enviar? Então, os reguladores, né, lembrando, são, né, as frutas, os legumes e as verduras, né, são super importantes, né, para a imunidade e para a manutenção, né, de várias funções, né, nos órgãos. Então, assim, e fibra, né, que é super importante, a gente tá falando aí no intestino das nossas crianças, né. Então, temos as frutas, a gente trouxe aqui a opção de uma banana e da maçã, que é o que é mais... É o comum. É o comum. Mas, gente, assim, tentem mandar frutas diferentes para as crianças, porque chega uma hora que a criança acaba até enjoando. Exato. Porque fica só na banana, é prático. Precisa variar, mas precisa variar, a gente sabe disso. Precisa variar, é algo prático, né? Mas a gente precisa variar. Então temos aqui também a cenourinha baby, né? Que o formato, né, já é interessante, porque isso é importante também, né? A gente deixar com que esse lanche seja atrativo. Formatos menorzinhos, fazer uma carinha, né? Colocar um palitinho, um garfinho decorado para os menores. Tudo isso faz com que a criança incentive o consumo dos lanches. Acho que um bilhetinho também, né? Ali, de vez em quando, uma surpresinha, um bilhetinho. É super legal. E temos também os sucos. Só que é muito comum que as famílias mandem o suco e a fruta. Eu sugiro, gente, que aos poucos vocês trabalhem essa questão de incentivar mais o consumo da água. Se eu mando a fruta, eu não preciso mandar o suco. Ou se eu vou mandar o suco, eu mando um suco menor, por exemplo, aqui dessa marca aqui, né, que é um suco que eu trouxe aqui, que é um suco... E tem uma boa aceitação uma boa crianças, aceitação, né? Que é um suco integral, né, que eu trouxe aqui pra gente ver a diferença, né, do suco. Então é um suco que tem pequenininho, de 180 ml, se eu não me engano, que é um pequenininho, então aí já é melhor, né, ao invés de 300 ml, né, Sim. de um grande. E é engraçado, né, porque obviamente a gente sabe que esse daqui é um suco de ovo integral, né, não tem adição de açúcar, enfim. E quando a gente olha para o outro, que é talvez mais famoso até do que ele, os 2 primeiros ingredientes são água e açúcar. Exatamente. Então a gente já sabe que não é a melhor opção, exatamente. né? Na verdade não é nem suco, é néctar, né? Exato. E vai muito nas lancheiras. Então, assim, preferir um suco integral, uma quantidade menor, e também suco de polpas é uma ótima opção. E sucos naturais, abacaxi, acerola, que são sucos que têm uma durabilidade um pouco maior, tá? Goiaba também. Vitamina, né? E aí coloca o quê? Numa garrafinha térmica, que daí vai ser interessante. Então, assim, os reguladores, eles muitas vezes entram mais até de um. Então, por exemplo, se eu faço um lanchinho com um tomatinho, um alface, uma cenourinha, e tem mais a fruta. Esse é um que pode até ter mais de um, que vai super bem. Então, fazer a substituição
né, do suco e colocar sempre a fruta e a água são as melhores opções. Isso. Fazer combinados. Eu sei que se aquela criança que costuma levar o suco todos os dias, não é fácil. Uma coisa também que é muito legal é fazer uma água saborizada, né? Então, gelinhos de fruta, né, batido no liquidificador, bem concentrado, né, e coloca dentro da garrafinha. Então, a criança que está muito adaptada, muito acostumada com suco, aquilo ali é legal, porque tem um saborzinho no verão, vai cair super bem. E, Dione, o que você acha, né? A família, obviamente, muitas vezes fica sem opção, não sabe o que faz. É claro que preparar sempre de um dia para o outro ou no dia é muito difícil, né? Então, por exemplo, o que você acha? É interessante, de repente, no final de semana anterior, a família sentar com a criança, pensar num cardápio da semana. Isso faz diferença? Você acha que pode trazer ali um hábito mais propício a uma alimentação saudável? Não? Sim. Além de trabalhar essa questão aí, né, da criança já ter todo esse contato, né, como eu até, né, citei, da criança estar ali preparando e participando, ajuda também nessa questão do tempo da família, né? Porque, como você falou, todo dia ir lá e fazer, às vezes é complicado. Então, o quê? Montar o cardápio, levar a criança, marcar, gente, vou pegar um dia da semana, vou pegar 2 horinhas, vou fazer. Então já faz uma quantidade maior, congela, tá? Porque daí a criança, por exemplo, os bolinhos, né? Que as crianças amam os bolinhos, então pode congelar, faz uma quantidade maior de um bolinho. Aqui eu trouxe um doce, mas pode fazer também um manfizinho salgado, com franguinho ali dentro, um brócolis, uma cenourinha, né? Então essa opção de fazer e congelar, nossa, é bacana. Super ajuda. Inclusive os cookies, né, que você faz aqui com os nossos alunos e que faz tanto sucesso, dá para congelar, né, colocar ali rapidinho no micro-ondas, enfim, acho que exatamente. São opções que atraem a criança, né, e a gente acaba conseguindo competir com aqueles que acabam trazendo um biscoito recheado, doce, enfim, né? Exatamente, dá pra fazer. Exatamente. Eu acho que super ajuda aí, né, as famílias, né? Essa questão de separar um tempinho, né, para poder fazer e congelar, né? O pãozinho também, como eu falei, né? Todos os pãezinhos de padaria. Em casa eu já faço o quê? Eu já abro todos, coloco nos saquinhos, né? E ponho no congelador. Tiro ali um dia antes, né? O bolinho, a mesma coisa, pode tirar um dia antes, ou às vezes esquece, põe um pouquinho no micro-ondas, né? E super rapidinho já tá resolvido aí o lanchinho do dia. Perfeito. E a gente sabe, Dione, assim, acaba acontecendo, mesmo não sendo uma orientação das escolas, né? A nossa escola, obviamente, está incluída nesse sentido, os salgadinhos, né? A gente sempre pede para que as famílias não tragam salgadinhos, não enviem salgadinhos, mas acaba acontecendo, né? Uma situação ou outra e as crianças vêm e, poxa, como competir com o salgadinho, né? Quais são opções que a gente tem aí no mercado que nos apoia nesse sentido? Eu acho que assim, gente, primeira coisa, a gente tem que trabalhar muito a consciência das nossas crianças. Porque assim, o amiguinho levou, eu sei que às vezes eles são muito pequenos, não entendem ainda, mas às vezes tem os maiores que falam, porque o fulano leva, eu não posso. Trabalhar essa consciência, né, das nossas crianças, né? Ensiná-los também a ler rótulo desde pequenos, é importante. Tem algumas opções no mercado de salgadinhos assados, que não tem glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que é muito comum nos salgadinhos, super problemático. Então, muito sódio, né? Eles têm, né? O glutamato, né? Riquíssimo em sódio, né? E esses salgadinhos, eles têm muito sódio. Então, tem opções, né? De chips, de legumes, né? De batata, de mandioquinha. Isso. Até aqueles próprios mesmo, que são mais parecidos, né? Que tem também algumas opções que são um pouco melhores, né? Mas assim, e também, gente, é importante também a gente pensar que são crianças. Sim. Né? Então a gente vocês podem fazer combinados. Eu falo a gente porque eu também tenho um filho, né? Que já é adolescente, mas assim, desde pequenininho sempre foi muito essa conversa. De ensinar, né? De falar assim, olha, vamos fazer um combinado? Né? Um dia na semana. Um dia na semana eu vou comer na cantina, vou comprar uma coisa da cantina, às vezes, né? Fazer um combinado. Ou vou levar um salgadinho, só daquele que não é tão legal, né? Porque também a gente precisa ensinar a criança também que tem um mundo aí fora, tem as festinhas, eles têm vida social. Exato. Né? Tem ali as reuniões na casa dos avós, dos né? amigos. Dos amigos, né? Então, não tem que virar também, né? Ou uma coisa assim, né? Um problema. Precisa ser algo leve, né? A alimentação precisa ser algo leve para não desencadear nenhum distúrbio alimentar, né? Exatamente. Para que não tenha um problema futuro. Exatamente, é isso mesmo. E também ninguém precisa ficar naquela neurose de ficar lendo o rótulo o tempo todo, né? Não, aprender. Com o tempo, as pessoas vão aprender
aprendendo quais são as melhores opções para poder, obviamente, né, fazer as melhores escolhas. Sim, é isso mesmo, porque né, aqueles alimentos já fazem mais parte, né? Uma vez que você já viu, já bateu o olho ali, já sabe mais ou menos o que é, é uma lista muito grande, não precisa ficar lendo um por um, mas no começo dá um pouquinho de trabalho mesmo. Dione, e agora pensando no armazenamento, né? Como enviar o lanche para a escola? Tá. Então, primeiro a gente tem que ter uma boa bolsa térmica, né? Ok. Que seja uma bolsa que segure aí um tempo, né? Então, olhar lá na hora de comprar, pesquisar, tá? E os potinhos também, os recipientes que a gente vai mandar, né? Preferir os de inox, que são, né, menos tóxicos, né, que não tenham toxicidade, né, evitar os potinhos plásticos e se não tiver outra alternativa, que seja livre de bisfenol A, do BPA, porque é uma substância aí, né, altamente alergênica, cancerígena, né, então temos que evitar, prestar atenção nisso. Nas lancheiras também a gente colocar aqueles gelzinhos de gelo, né, para armazenar, né, que é super importante, principalmente quando a gente pensa nos derivados do leite, né? Que acaba que tem uma durabilidade menor. Então, uma boa lancheira, o gelzinho de gelo, potinhos de inox, garrafinhas térmicas, né? Tanto para os suquinhos, né? Quando enviar, para as frutinhas também, como para a água. Quando a criança vai tomar mais fresquinho, já incentiva mais, né? A água também. Então, o armazenamento, o envio deve ser dessa maneira. Sempre cuidar, né? Dar uma olhadinha quando chega, se às vezes alguma frutinha ali não derramou, né? Para não ficar ali e depois colocar o outro, né? Outra coisa. Colocar de forma bem organizada, sim, né? Sim. Quais as quantidades? Qual a quantidade ideal para ter uma lancheira? Quantidade, gente, para cada faixa etária tem uma quantidade. Então não dá para eu trabalhar aqui quantidade. O que eu vou falar para vocês é que de cada grupo, o ideal é que tenha um alimento. Uma porção. Uma porção. Então, por exemplo, a porção da criança de 3 anos e a porção da criança de 7 anos é diferente. Aí já é uma questão do médico que acompanha, do nutricionista, tá? Se a criança passar por alguma, né? Mas na Sociedade Brasileira de Pediatria tem lá um documento que está disponível e tem lá as quantidades, tem um documento, se procurar, qualquer família acha, qualquer pai e mãe acha, tem lá, né, a idade, né, tem uma pirâmide da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde tem lá a idade e a quantidade de porções que é adequada para cada faixa etária. Claro que isso, acho que isso é uma sugestão, né? Sim. Mas obviamente o médico ou o nutricionista pode apoiar nisso, até mesmo porque cada criança é uma criança e tem uma especificidade, né? Isso, e depende também do peso, né, da questão que a pessoa tá lidando ali naquele momento. Tem criança, a gente tem que respeitar também a saciedade, a fome e a saciedade de cada criança, que é muito individual, né? Sim. Então, às vezes a criança tem a mesma idade, a porção seria, né, teoricamente a mesma, mas ela não vai conseguir consumir. Às vezes pratica mais esporte, né, outra menos, então isso aí também tem muito a ver, influencia, tá? né? Influencia muito. Então, assim, sempre que tem um grupo dos energéticos, que é um carboidrato, um grupo dos reguladores, que é uma fruta, um legume, uma verdura, das proteínas, né, dos construtores, que é um queijinho, um iogurte, né, aí pode colocar um pouquinho, fazer um patê, né, que ali já tem o cálcio, já tem, né? Tem opções que são super práticas, porque tem uma questão também que as famílias sempre têm muita dúvida, porque às vezes eles querem brincar e não tem tempo para comer. Não, doutora, que se eu mandar muita coisa, ele não vai comer. Então, tem isso também numa certa idade. Então, fazer o quê? Por exemplo, quando você faz um smoothie, né, bate uma fruta com iogurte, aqui você já tem 2 grupos. E aí, mais um pãozinho, né, uma bolachinha, né, uma bolachinha preferencialmente integral, tá, gente? Já é suficiente. Então, a quantidade é muito individualizada, mas que tem um alimento de cada grupo para que a criança fique aí nutrida, né, e que consiga ter fazer todas as atividades, né, tanto físicas, né, como para brincar também, como a parte cognitiva. Dione, muito obrigada por essa ajuda, acho que foi extremamente importante, né, para a gente entender um pouquinho, né, como fazer a lancheira, como montar a lancheira, para, obviamente, ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Muito obrigada. Imagina, que agradeço. Bom, estou aqui com a Dione, nossa assessora de educação nutricional. Nós acabamos de gravar um podcast sobre lancheira saudável e a Dione é parte integrante do nosso período integral, onde ela trabalha ali, né, com educação nutricional com as nossas crianças, apoiando, né, para que as crianças se alimentem melhor. Então, você que quer conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho no período integral, quer colocar o seu filho numa escola onde se preocupa com a alimentação do seu filho,
Vem pro Magister.